Boa tarde, começando mais uma live de esquenta para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo, que vai acontecer nos dias 12, 14 e 16 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, é online, é gratuito, o link tá lá na bio, terminando a live aqui, já clica lá para se inscrever. Se você tá assistindo pelo YouTube, o link vai ficar aí na descrição do vídeo. Você vai aprender muita coisa lá, um conteúdo muito intenso para você emagrecer de forma definitiva. Enquanto isso, a gente vai fazendo as lives de esquenta. Faltam 12 dias para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo. E aí a gente já vai se preparando para tudo que vai acontecer lá. Antes de começar aqui, quero pedir também que você compartilhe essa live com alguém que você goste, que você sabe que tá no objetivo ali de emagrecimento, que você conhece e que com certeza vai se beneficiar muito do que vai acontecer aqui nesses dias, tanto nas lives de esquenta, como também nos dias 12, 14 e 16 de setembro, para você alcançar o seu emagrecimento ou essa pessoa aí que você conhece, alcançar o emagrecimento de forma muito descomplicada e definitiva, emagrecendo do jeito certo. Então eu vou estar aqui para ajudar vocês. Bom, o tema de hoje aqui da live de esquenta é sobre cansaço extremo, sobre fadiga, sobre como isso atrapalha o seu emagrecimento. Eu nem coloquei o tema aqui, deixa eu colocar. Falta de energia, na verdade. Cansaço extremo e emagrecimento. Deixa eu fixar aqui. Bom, então é isso. Vamos começar. Quem for entrando aí, dá um oi para eu saber que tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, que a internet hoje aqui tá meio complicada. E hoje é dia do nutricionista também, gente. Hoje é meu dia e tô aqui para ensinar vocês da melhor forma que eu puder e ajudar vocês a conquistarem esse emagrecimento, que é uma área que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, na verdade, que vê a transformação das pessoas através disso, fazendo da forma certa, é muito gratificante pra mim. Então, tô muito feliz que hoje é meu dia, né? Vamos começar. Então, o tema da live de hoje é sobre falta de energia, cansaço, sonolência, cansaço extremo, né? Fadiga no emagrecimento. Muitas pessoas comentam que não tem energia para fazer exercício, não tem energia para fazer dieta, que dietas deixam elas ainda mais cansadas, né? Esse tipo do alimento que você inclui na sua alimentação diz muito sobre a sua energia, de como você vai agir, de como o seu corpo vai agir, de como o seu metabolismo, aliás, como o seu corpo vai reagir, como o seu metabolismo vai agir. Então, o tipo de alimento influencia muito nessa sua energia. Então, tem até pessoas que brincam assim, eu quero muito fazer exercício, mas para fazer exercício eu preciso ter energia. Só que para você ter energia, você precisa fazer exercício. Então é meio que um ciclo. E na verdade isso começa muito através da alimentação, né? O exercício ele pode até vir depois nesse processo de emagrecimento. Se você... Aqui é a internet. Bom, coloquei aqui no 4G, vamos ver se vai. Então você precisa saber os alimentos que vão estar ali na sua alimentação para que o seu corpo, você se sinta mais motivada nesse sentido do seu corpo estar mais alerta, você não tá com essa baixa de energia, mesmo que você não tem coragem para fazer nada. Você não tem coragem para levantar do sofá, você não tem coragem de fazer nem uma simples caminhada. Às vezes você chega no dia da sua folga, né, no seu dia de final de semana, você só quer ficar deitado, não quer fazer coisas que você se esforce muito. Você tem dificuldade também, às vezes, de pegar alguma coisa para estudar, você sente aquele cansaço mental, essa fadiga mesmo. Muito disso vem da alimentação, né? Você regulando a sua alimentação, dando os nutrientes necessários, você consegue melhorar isso e aí você vai conseguir se sentir com mais energia, mais disposta e também para fazer atividade física, também para fazer as suas outras atividades aí do dia a dia. Então, isso é normal de acontecer com as pessoas, muito por conta do tipo de alimento que comem, uma alimentação pouco nutritiva. Quando a gente fala de dieta,
Muito se fala da dieta em relação aos macronutrientes, né? O que são os macronutrientes? As proteínas, carboidratos e gorduras. Então fica muito focado naquilo, olha, você tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura, come mais disso, come menos daquilo. Isso é importante também, né? É importante porque você precisa direcionar a energia certa para o seu metabolismo, para o seu corpo, para que ele gaste essa energia e armazene muito pouco disso, né? Que ele não fique o tempo todo empenhando energia ali, que é isso que faz você ficar cansado, com uma energia que não é para ele, que não é normal para ele, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso influencia muito também na sua energia, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de emagrecimento e que muitas pessoas esquecem, os micronutrientes também são muito importantes e essenciais para esse processo. E as pessoas, acabam esquecendo, porque às vezes focam ali na quantidade de calorias, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas você pode comer de tudo. O importante é que o seu déficit calórico, né? A quantidade de energia que você consuma seja mais baixa ali, né? Para poder ter esse déficit e você conseguir emagrecer. Isso é importante, mas não é só isso. Se você tem um déficit calórico e essa sua alimentação, essa baixa de caloria, e essa sua alimentação não é nutritiva, esse déficit calórico vai acontecer, você pode até emagrecer, mas você vai ficar com essa baixa de energia, esse cansaço extremo, sonolência, porque o tipo de alimento não tem os micronutrientes necessários para te dar essa energia. Já vou falar também daqui a pouco como você faz uma alimentação para ter mais energia. Bom, dos tipos de micronutrientes que eu acho mais importante trazer aqui para vocês e que interferem muito nessa nossa energia, no nosso cansaço, na sonolência até, que acontece com alguns pacientes meus, né, na hora de fazer a entrevista. Na primeira entrevista, eu sempre pergunto, como que é seu cansaço? Como você se sente em relação a isso? Você fica cansado com facilidade? Você tem muita sonolência? Você tem dificuldade de se concentrar ali para aprender alguma coisa? Fica cansado mentalmente muito fácil? Isso são indicativos, muitas vezes, de falta de alguns micronutrientes. E aí que eu entro com pedido de exames para ver se realmente isso se é isso que está afetando. 2 deles que eu vou falar aqui hoje são muito comuns de acontecer, 3, né? 3 são muito comuns de acontecer. Um deles é a deficiência de ferro. Então, quando você tem uma alimentação que você não tem alimentos que tem o ferro ali, né? Existem o tipo de ferro que vem da alimentação de proteína animal, e existe o ferro que vem dos vegetais também, que tem uma biodisponibilidade menor, ou seja, ele é absorvido muito pouco, né? Então você precisa ter algumas alternativas para ajudar essa absorção de ferro se você não consome muita proteína animal, por exemplo. Então, se você tem uma baixa do consumo de ferro, você vai sentir esses sintomas. Se você tiver uma deficiência de ferro, você vai se sentir às vezes com esse cansaço extremo. Por que isso acontece? O ferro, ele é ligado à hemoglobina. A hemoglobina, ela faz o transporte do oxigênio do pulmão para o resto do corpo, para todos os tecidos do corpo. Então, se não tem esse ferro, você não consegue, seu corpo não consegue fazer isso, né? Não consegue transportar adequadamente esse oxigênio. É aí que você se sente extremamente cansado, às vezes quando vai fazer um exercício, né? Você sente um cansaço mais do que o normal das pessoas. E quando isso chega num nível muito extremo, é um cansaço de você não conseguir dar uma volta no quarteirão, né? De você fazer alguma coisa que seria muito simples e você se sentir muito cansado. Então, entenda como isso interfere na sua alimentação. Essas coisas na sua alimentação vai interferir também no seu processo de emagrecimento. Porque se você não tem isso, você se sente mais cansado. Então, por mais que você pense, poxa, eu tô comendo pouco, eu não tô comendo muito, né? E eu tô fazendo uma alimentação legal, mas tô me sentindo muito cansada. E aí fica achando que às vezes o problema é a quantidade de comida. E na verdade, às vezes pode ser a qualidade da comida que você tá comendo. Então, ter isso na sua alimentação, né? O consumo de ferro adequado é muito importante para você se sentir mais disposta, se sentir mais animada, né? Falta de ânimo, muitas pessoas se queixam disso, de falta de ânimo para fazer as coisas. Porque aí vai fazer um exercício e não quer fazer nunca mais porque tá muito cansado.
e o tipo da dieta, o tipo do alimento interfere nisso. Então, o consumo de ferro ele é super importante. De onde que vem o ferro dos alimentos? Então, proteínas animais, a carne, o frango, peixe também tem um pouco, ovo tem bastante ferro. Essas são as fontes de proteína animal. E vegetal, principalmente vegetais verdes escuros, então o espinafre, a couve, o brócolis, o feijão, que mais? O grão de bico, esses também têm ferro, só que, como eu disse no começo, a biodisponibilidade do ferro que vem desse tipo de alimento que não é proteína animal, ela é mais baixa. Então, você vai precisar ter um consumo muito maior para poder ter a mesma quantidade que você teria numa proteína animal. Como que você faz para melhorar a absorção desse ferro que vem dessas fontes vegetais? Consumindo fontes de vitamina C junto. Então, se você come ali o seu almoço e você chupa uma laranja depois, você melhora muito essa absorção de ferro, né? Toma um gole de suco de um limão espremido na água, você melhora muito essa absorção. Então, se você consome muito alimentos vegetais, essa fonte de ferro só vem dessas fontes de vegetais, é preciso que você junte isso com uma fonte de vitamina C. Esse é um dos micronutrientes, né, que é o ferro, que vai, se você tiver baixa dele, você vai se sentir com falta de energia, vai se sentir mais cansado, tá? Então, é preciso que isso esteja bem adequado. Como que você descobre isso? Então, a partir, às vezes, desses sintomas, né, que você tá sentindo e não sabe de onde vem, você pode fazer um exame e realmente identificar se aquilo realmente está deficiente ou não, ou começar a mudar sua alimentação e ver se isso melhora, né? Se for algo muito grave, é lógico que o exame e tratamento, às vezes, com remédio é necessário. Mas, às vezes, só um ajuste na alimentação pode melhorar e muito essa sensação de cansaço. Você vai conseguir se sentir mais animada, mais disposta, mesmo com mais energia para fazer as outras coisas. Um outro micronutriente também que interfere nessa sensação de falta de energia, de cansaço, de sonolência, é o zinco. O zinco, ele está muito relacionado também com isso. Então, se você tem uma baixa dele, e ele vem só da alimentação, o nosso corpo não produz, a gente precisa consumir. De onde que vem o zinco? Ele vem de castanhas, alguns grãos integrais, linhaça, germe de trigo, deixa eu olhar mais um aqui, esqueci. Feijão, grão de bico também, né, assim como é o do ferro. Então, esses alimentos, eles vão ter ali a quantidade de zinco que vai poder te ajudar. A castanha do Pará, se não me engano, tem bastante zinco também. Também para você ter mais energia, porque ele também causa essa sensação de extremo cansaço às vezes. Às vezes de extrema sonolência no seu dia inteiro, você fica aquela... Sabe quando você acorda? Não sei se você já se sentiu assim, mas tem pessoas que, por mais que durmam bem, uma noite de sono assim de bastante tempo, né? Não é um sono curto. É uma pessoa que já acorda cansada, que passa o dia inteiro cansada. Chegou no final do dia, piorou, né? Que não tem coragem para fazer nada. Isso interfere muito no emagrecimento, porque você não tem coragem de fazer nada. Você não se sente animado, não tem ânimo para fazer nada. E isso, sem você perceber, pode ser alguma coisa ali da sua alimentação que tá faltando, que tá fazendo você ficar desse jeito, mais cansado, mais sem energia. Então, o zinco também é importante nesse sentido. Tem uma outra coisa que o zinco faz também, que é uma função que está muito ligada ao olfato e ao paladar. Então, se você tem uma deficiência de zinco, seu olfato e seu paladar, ele fica prejudicado. A gente está falando de comer, né, de dieta. Se o seu paladar está prejudicado, você não sente o gosto direito das coisas, você não tem vontade de comer direito, né? Então, principalmente as coisas frutas, vegetais, você não vai sentir o gosto. Se você já não gosta muito, você vai comer e não sente o gosto, você não tem mais vontade de comer. Então, fique sempre atento a isso, a esses sintomas, para ver se realmente a sua alimentação está sendo bem nutritiva para atender o seu metabolismo nesse sentido. Porque pode parecer uma bobagem, mas isso influencia muito no seu emagrecimento, principalmente emagrecimento definitivo. De novo, fazer dieta que só diminui caloria, que só pensa nos macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura, vai ficar deficiente essa parte. Então, a parte dos micronutrientes, ela também precisa ser bem atendida no seu corpo, porque isso desempenha várias funções
que interferem sim no seu emagrecimento. Uma pessoa que não tem energia, que tá sempre cansada, que nunca tá disposta para fazer nada, dificilmente ela vai ter coragem de fazer as coisas, né? Ter coragem de ir lá, né? Tô falando coragem, mas vocês entendem o sentido da palavra. De levantar e ir lá fazer uma caminhada, ir pra academia, ou quando vai, se sente um cansaço muito extremo que ela não quer ir nunca mais. Então, essas interferências de micronutrientes, né, da sua alimentação, ela precisa estar bem ajustada, bem adequada diariamente, para que você consiga, o seu corpo consiga desempenhar as funções certas, para que você tenha mais energia. Então, falei do ferro, falei do zinco. Então, o ferro pelo transporte de oxigênio. Se você tem baixa quantidade de ferro, você vai ter um transporte de oxigênio comprometido. Isso você fica até num nível mais extremo, até com aquela falta de ar, às vezes, né? De dar uma volta e já ficar desse jeito. E o zinco, principalmente nessa questão de não ter ânimo para fazer as coisas. Então, fique bem atento a isso. Um outro importante também é a vitamina D. A vitamina D foi até muito falada aí no período de Covid, ela está bastante relacionada também à imunidade, mas para essa questão de energia, a gente também precisa da vitamina D. Então, uma curiosidade aí para você. Países frios, países que não tem essa quantidade de luz que a gente tem países que passam épocas ali que fica a maior parte do dia escura, né? Então, a luz do dia quase não existe. Então, fica aquele clima escuro mesmo, não tem o sol como a gente tem aqui, né? Países muito frios também. E o sol, ele ativa a produção de vitamina D, mais ou menos 90% da nossa vitamina D, ela é produzida dessa forma. Então, se a gente não toma o sol na quantidade adequada, né, diariamente, constantemente, a gente vai ter deficiência de vitamina D. E é o que acontece com muita gente. Eu tô cansada de pegar paciente, de ver exame com falta de vitamina D. Principalmente depois da pandemia, né? No home office, as pessoas trabalham em casa, não têm acesso à luz, não saem. Então, isso vai prejudicando a produção de vitamina D. Se você não tem uma boa produção de vitamina D, a produção de o cálcio também fica prejudicado, porque é a vitamina D que ajuda a fixar o cálcio nos seus ossos. Então, isso vai desencadeando outras coisas também. Mas em relação a ter mais energia, se sentir mais animado, a vitamina D interfere bastante. Então, pessoas que moram, por exemplo, nesses países que são mais frios, que não têm muito contato com essa luz solar, elas precisam muito de suplementação, né? Algumas delas não, a maioria, principalmente, porque não tem essa produção de vitamina D adequada. Então, é uma pessoa que vai se sentir, a pessoa que tem muita deficiência de vitamina D, é uma pessoa apática, uma pessoa até pálida, assim, sabe? Que você vê com aquela energia baixa, que não tem ânimo mesmo para fazer as coisas, às vezes sonolência, porque isso acontece mesmo quando você tem baixa de vitamina D, porque ela interfere em processos ali que vão influenciar nessa baixa de energia. E isso, né, voltando, é super importante para o emagrecimento. Então, se você não toma sol, comece a tomar sol a partir de agora, de 10 a 15 minutinhos por dia, principalmente sol da manhã, tem que ser sem filtro solar, né, obviamente. E você tomar sol principalmente no braço, no rosto, ajuda a produzir essa vitamina D. A vitamina D ela também pode vir de alimentação, né? Mas o principal mesmo, como eu falei, 90% dela vai ser produzida e ativada através do sol. O restante vem aí então da alimentação, através de alguns alimentos. Gema de ovo, principalmente, tem bastante vitamina D. Deixa eu lembrar, eu anotei alguns aqui pra eu não esquecer, que a gente não decora tudo, tá? A gente é nutricionista, sabe algumas coisas, mas não decora todos os alimentos, não. Leite também tem bastante vitamina D, alguns peixes, o salmão, principalmente. Então, consumir esses alimentos, o salmão é mais difícil, né, a gente consumir, mas gema de ovo, todo mundo consome, né? Tem, mas o principal é você pensar em tomar mais sol, entrar mais em contato com a luz do dia. E pensando nisso também,
por que isso interfere na sua energia? Tanto por causa da produção de vitamina D, né? Que uma baixa de vitamina D vai te deixar mais com esses sintomas, mas também porque estar em contato com a luz ativa outros sistemas no nosso corpo. Então, quando a gente acorda, a gente precisa entrar em contato com essa luz natural, tá? Mesmo, não tô falando nem de sol, é luz natural. Então, se você acorda, você trabalha em casa, por exemplo, e fica tudo fechado, você vai ter essa falta de energia, você não vai se sentir com tanto ânimo. Isso vai ter consequência para você. Porque quando a gente acorda, a gente precisa estar em contato com essa luz do dia, porque isso vai ativar processos no nosso metabolismo que avisam que realmente a gente acordou. Ativa hormônios, esse hormônio principalmente é o cortisol. Então, na hora que a gente acorda, a gente precisa entrar em contato com a luz para que o cortisol seja liberado ali na hora certa que a gente precisa. O cortisol é um hormônio de alerta. E nesse horário da manhã, né, ali entre, se eu não me engano, entre 7 e 9 horas é onde ele tá com um pico maior. Então, você acordou, abre janela, abre tudo, isso você vai ver como você vai se sentir mais animado. Você até fala, mas eu sou preguiçosa, né, eu acordo, não consigo ter essa energia. Muitas vezes isso faz diferença, fez diferença pra mim depois que eu comecei a trabalhar em casa, né, eu sempre trabalhei fora, eu saía, na hora do almoço eu tomava sol, enfim, também durante o dia eu tinha luz próxima no trabalho, então eu tinha esse contato. Quando eu comecei a trabalhar em casa, não. Então tinha dias, principalmente dias frios, que eu acordava e eu tenho muito esse problema com frio, né, eu não gosto. Então é aquele dia que eu fico extremamente irritada às vezes, porque me dá essa baixa de energia. Então eu comecei a acordar e ficava preguiçosa mesmo, né? Então comecei a acordar, já abri tudo, abre janela, abre tudo, entra em contato com a luz. Isso já muda, isso avisa para o seu corpo que você acordou e que as funções precisam acontecer. Então acordou, faz isso que você vai ver como isso vai mudar a sua energia, como isso vai mudar a forma como você age em relação a outras coisas, seu dia fica muito melhor, rende muito mais, né? Você se sente mais disposta para fazer as coisas. Quem faz atividade física de manhã, melhor ainda, né? Quem não pode fazer, tudo bem, vai fazer mais tarde. Mas nesse horário é muito bom, porque é liberado, esse contato com a luz faz liberar esse hormônio, né? O cortisol, que nesse horário pra gente é ótimo que ele seja liberado. Então não fica aí na caverna, né? Só com tudo fechado, sem luz, que isso vai prejudicar muito e vai dar essa baixa de energia. Uma outra coisa, essa é só um pouquinho. Deixa eu ver, Adriana, Patrícia, Carreri, Cardoso, sejam bem-vindos. Vão colocando aí se vocês têm essa dificuldade aí, essa baixa de energia, porque eu sei que é muito comum nas pessoas. Bom, uma outra coisa que faz também você ter essa baixa de energia, não se sentir tão animado para fazer as coisas, é a composição mesmo da dieta, o combustível que você dá para o seu corpo. Então pensa que o seu corpo, ele é um carro, né, que ele tem ali um reservatório de energia. Então nesse reservatório de energia, ele tem uma energia que ele funciona melhor. Então o seu carro vai funcionar melhor usando tal energia. Essa energia, né, a gente consegue obter energia de carboidrato, de proteína e de gordura. Só que a energia que o seu corpo prefere para gastar não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A energia que ele se adapta melhor, que ele vai ter um desenvolvimento melhor e te dar mais energia, não é o carboidrato. Apesar do carboidrato ser uma energia rápida, onde ele vai preferir gastar, porque é a energia mais rápida que ele tem, é uma energia de armazenamento. Então, muito pouco do que você consome vai ser usado como energia, grande parte vai ser usado para ser armazenado. Então, o que acontece também com o seu corpo? Quando ele usa essa fonte de energia, ele tem que fazer muito esforço para lidar com ela. É aí que também você se sente mais cansado. Quando você prefere fontes de gorduras boas e proteínas, ele não vai gastar essa energia de forma tão intensa, ele não vai se esforçar tanto
para gastar essa energia, para lidar com isso que você consumiu. E aí você fica com mais energia, diferente de quando você come muito carboidrato, você cansa o seu metabolismo, essa é a palavra. Então pensa que o seu corpo é um carro, ele tem os combustíveis, ele funciona à base de carboidrato e ele funciona à base de proteína e de gordura. Só que quando você direciona mais esse combustível como carboidrato, ele vai dar, vamos supor que no carro você colocou um combustível que não é exatamente aquele que ele necessitaria para andar. Então vai dar vários problemas ali, né? Durante o caminho, o carro vai parar, não é a energia que aquele carro precisa, não é aquele combustível o combustível certo que aquele carro precisa. A mesma coisa é o seu corpo. Se você fica dando um combustível que não é uma via que ele prefere, que ele vai desenvolver as funções dele como deveria ser, né? Que vem desde os tempos dos nossos antepassados, que proteína e gordura era o alimento da caça, por exemplo. O carboidratos refinados, isso veio muito depois, né? O nosso corpo foi feito e é acostumado para lidar com esse outro tipo de energia. Então, você ficar focando em energia de carboidrato o tempo todo para o seu corpo faz ele se cansar de trabalhar com aquilo, de digerir, de absorver, de fazer o armazenamento. Então pensa que ele está direcionando toda a energia dele, né, o metabolismo, o seu corpo, para lidar com isso. E aí as outras coisas vão sendo deixadas de lado. E nisso dele ficar esse tempo todo lidando com essa energia é o que você se cansa, é que essa falta de energia acontece. E aí você se sente sempre essa pessoa para baixo, não tá animada para fazer dieta, não tá animada para fazer exercício, porque tá fornecendo combustível errado para o seu corpo. Isso é muito importante você verificar na sua dieta, na sua alimentação, como que tá essa proporção também desses macronutrientes. Então a alimentação, ela interfere em tudo isso, por isso que é importante você, não é só importante você ver o tanto de calorias que você come, né? Macronutrientes é importante, proporção, micronutrientes, como eu falei no começo, ferro, zinco, vitamina D, isso vai fazer você se sentir com mais energia, menos cansada para fazer as coisas, isso vai te dar um alerta e aí vai ser consequência você agir com todas as coisas que você precisa fazer nesse processo, vai te deixar muito mais animada para fazer. Uma outra coisa que também interfere, né, nesse fator energia, cansaço, fadiga, o estresse. Então, eu já falei algumas vezes do estresse e isso está muito relacionado. Tudo começa, o nosso corpo, como eu falei, ele é uma máquina, ele não funciona sozinho, ele tem várias funções, onde quando você compromete uma coisa, você desencadeia várias outras. Então, a alimentação, para mim, é uma das coisas principais, assim, que tudo começa daí. A partir da alimentação, você consegue fazer todas as outras coisas que você precisa fazer. Mas o estresse também é algo que afeta muito o nosso metabolismo, a nossa energia. E isso, consequentemente, vai interferir na nossa alimentação, no jeito como a gente vai comer. Por quê, Alana? Quando a gente está estressado, você lembra que eu falei daquele hormônio cortisol lá no começo, que ele é ativado logo de manhã, quando a gente entra em contato com a luz, a gente ativa o cortisol, porque ele é um hormônio de alerta. É aquele hormônio que é como se a gente estivesse numa situação de perigo, então a gente precisa de energia. O estresse é a mesma coisa, ele causa a mesma reação. Então, quando você sofre um estresse, seja ele estresse mental, seja o estresse do exercício, e aí nesse caso o cortisol ele vai ser super benéfico, né, nessa hora que você está fazendo exercício, porque você vai ficar alerta. Só que quando isso é disparado o tempo todo no seu dia, o dia inteiro você está estressado, passando por situações de estresse, você vai ter esse hormônio fazendo picos de cortisol o dia inteiro. Então, isso significa que você vai ter aquele pico de alerta, desce, alerta, desce. Isso o dia inteiro fica oscilando no seu organismo. Isso não é bom. Ele tem horas para acontecer, né? Ele é um hormônio super benéfico quando usado da forma certa. Então, de manhã a gente precisa dele. Quando a gente está em uma situação de perigo mesmo, né? No sentido real mesmo da palavra, a gente também aciona o cortisol, que é aquele que dá a nossa reação
Só que se você ficar dando pequenas doses, né, altas doses às vezes de cortisol no seu metabolismo, no seu organismo o dia todo, você interfere também na sua energia. Por quê? O seu corpo entende que você está passando por uma situação de estresse, então ele precisa lidar com aquilo. Ele precisa resolver isso, ele precisa gerar uma adaptação, né? Porque afinal é uma situação de perigo, ele precisa te proteger. E se ele faz isso o tempo todo, seu metabolismo está fazendo isso o tempo todo ali durante o seu dia, chega uma hora que ele não aguenta mais, ele não consegue mais lidar com isso, né? Se esses estímulos acontecem o tempo todo, ele vai chegar uma hora que não vai mais dar conta. É nessa hora que não vai mais dar conta que você se sente mais cansado, mais fadigado, chegando até às vezes em alguns casos extremos, né? A pessoa chega a ter até depressão por conta disso, porque níveis de estresse, né? Pequenas doses de estresse no dia causam isso, todo santo dia, né? Você passando por isso, o seu corpo não aguenta, porque no começo ele até tenta se adaptar, gerar uma adaptação porque ele tá te protegendo. Mas se essas doses são dadas constantemente, esse estímulo não para de acontecer, ele não consegue dar conta. Então, ficar estressado nesse sentido também, eu já falei de outras coisas aqui, que o estresse acaba interferindo na forma como você come, acaba interferindo até no acúmulo de gordura abdominal. Se você é uma pessoa estressada, você acumula mais gordura no abdômen. E nisso também, né? Se você é uma pessoa muito estressada, você vai fazer com que tenha essa baixa de energia. E aí fica mais difícil de você fazer as coisas que você precisa fazer. É uma pessoa que tá sempre desanimada para fazer as coisas, né? Tá sempre cansada mesmo, não tem energia. E é isso que eu tô sempre reforçando aqui, né? Essa alimentação certa para o emagrecimento definitivo precisa ser uma alimentação que te dê mais energia e não que tire a sua energia. E o estresse é uma coisa que faz isso também. Então, se aliado à sua alimentação, que já não te dá energia, você ainda é uma pessoa estressada, pode esquecer que você não vai conseguir levar esse emagrecimento por muito tempo. E sem pensar nisso, e ainda fazendo essas dietas aí que só pensam em calorias, não avaliam tudo isso que eu acabei de falar, vai ser difícil você se manter disposta para fazer as coisas que que são necessárias para o seu emagrecimento. Então, resumindo, deixa eu ver quem mais entrou. Relatos da Gi, Clécio. Me contem aí, vocês têm essa dificuldade de se sentir mais disposto para fazer as coisas? Como que é isso para vocês? Ou faz atividade física, vai lá, tá na maior energia? Como que funciona isso? Então, resumindo, quais são as coisas aqui que eu falei hoje, que se você não cuidar, se você não se atentar na sua alimentação ou no seu estilo de vida, vão influenciar na sua energia e no seu cansaço, né, na sua fadiga, e isso vai fazer com que você não consiga praticar, por exemplo, uma atividade física sem se sentir extremamente cansado, ou em até casos muito graves, você não vai ter nem a coragem de sair de casa para fazer. Então eu vou falar aqui das coisas que mais influenciam nisso e por que você tem que prestar bastante atenção nisso. Então, a primeira delas, como eu falei, fazer uma boa nutrição, ter uma alimentação nutritiva. O que é ter uma alimentação nutritiva? Falando disso também, né? Existem muitos obesos que são desnutridos, sabia? Pessoas desnutridas não são só pessoas super magras. Pessoas desnutridas são pessoas que não consomem, principalmente, alimentos que tenham os micronutrientes. O que são micronutrientes? Vitaminas e minerais necessários para o seu corpo se nutrir. O obeso, muitas vezes, ele come muito, uma quantidade, um volume muito grande de comida, mas pouquíssimo nutritivo, que não tem fruta, não tem verdura, não tem nutrientes mesmo ali para sustentar esse metabolismo, esse organismo, e muitos obesos sentem exatamente isso do que eu tô falando hoje aqui. Cansaço extremo, falta de energia, não tem coragem de ir lá e fazer um exercício, quando faz se sente muito cansado. Isso acontece muito. Então, você ter na sua alimentação uma boa nutrição não é quantidade de comida, é o tipo do alimento que você come. Então, você ajustar
tanto os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras nas proporções certas para uma boa nutrição. Você ter micronutrientes, como principalmente eu falei hoje aqui, vitamina D, vitamina D, ferro e zinco. Esses três aqui são muito relacionados com a fadiga, com o cansaço, né, com a falta de energia. Então você precisa adequar isso na sua alimentação e nos seus hábitos também, como é o caso da vitamina D, né, que é bom você tomar o sol. E em relação aos micronutrientes do ferro e o zinco, é ter esses alimentos que eu falei aqui, principalmente em relação ao ferro, proteína animal, as proteínas, ferro que vem de origem animal, de origem vegetal, que são os vegetais folhosos verde escuros, ou então mesmo brócolis, mas que esses você precisa ter um consumo de vitamina C junto para melhorar a absorção, porque não é igual a absorção de uma proteína animal. Você ter o consumo do zinco, que vem aí também dos peixes, que vem da gema do ovo, também, que a gente consome mais normalmente. E da vitamina D, entrar em contato com a luz, porque não ter isso dá essa baixa de energia. Isso acontece com pessoas que moram em lugares frios, por exemplo, né, como eu comentei. Então você acaba tendo essa deficiência, é preciso você se atentar a isso, e isso é estilo de vida, você ter esse horário aí que você de repente acorda mais cedo e vai lá tomar seu solzinho de 10 a 15 minutos. Isso tudo vai ajudar a você se sentir com mais ânimo. A alimentação nutritiva também, não falando só de zinco e de ferro, ela entra ali em vários vitaminas, minerais que você vai precisar para várias funções no seu corpo. É por isso que isso precisa estar diariamente. E estar diariamente na sua alimentação não é você comer todos os dias um prato super variado, super colorido, porque eu sei que isso é muito difícil na nossa rotina. Mas você ter constantemente, pelo menos todos os dias, você variar entre os dias. Então, essa semana eu fiz, brócolis e cenoura ali refogadinho e eu comi por 3 dias, beleza. Nos próximos 3 dias eu vou escolher um outro tipo de vegetal, uma abobrinha e berinjela. Porque você vai diversificando o tipo de nutriente que você vai colocando, né? Porque o nosso corpo ele faz reserva, você não precisa consumir todos os dias todos os nutrientes. Ele vai fazendo aquela reserva que você não consumiu no dia, você consome no outro, e é assim que vai acontecendo. Mas isso precisa estar presente todo santo dia, né? A vitamina que vem das frutas também. As frutas não precisa ser de forma exagerada, mas 1 a 2 porções de frutas é o ideal para você comer, mas foca bastante principalmente nos vegetais, nos legumes, nos vegetais folhosos. Isso vai fazer você ter um estoque ali, um aporte, uma estrutura para o seu corpo trabalhar em vários sentidos. E aqui, como a gente está falando de falta de energia, isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. E por último, né, o estresse. Você ser uma pessoa menos estressada é bom para muitas outras coisas, como eu já falei aqui. Estresse não é bom para ninguém, é só o estresse do exercício que é benéfico pra gente, né? O estresse de você se defender de alguma coisa mas ter estresse o dia todo, ficar estimulando isso o tempo todo, o dia inteiro, em várias situações, só vai te prejudicar. E no caso aqui, como a gente tá falando de emagrecimento, vai prejudicar e muito o seu emagrecimento. Uma pessoa estressada tem muita dificuldade de emagrecer. E isso não sou eu que tô falando, tá? Isso é pesquisa. Já foi feita pesquisa que pessoas estressadas têm mais dificuldade de emagrecer. Pessoas estressadas acumulam mais gordura abdominal. Então tem toda essa relação, né? Pessoas estressadas têm uma baixa de energia, porque o seu corpo fica tentando lidar com isso para te defender. Então se atente nisso, não só na sua alimentação, nos nutrientes necessários, mas no seu estilo de vida, falando também do estresse e também da exposição ao sol. Bom, vou encerrar então aqui, reforçando o recado. Faltam 12 ou 13, se eu não me engano são 12, tá? 12 dias para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo. O link tá lá na bio, clica para se inscrever, você vai ter acesso a uma comunidade onde eu vou estar lá para te ajudar. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser dentro desse período. Na semana da maratona vai ter desafio lá, então vou estar bem perto de vocês, bem próximo de vocês para tirar qualquer dúvida, para te ajudar
a conquistar esse emagrecimento. Vai ser no dia 12, 14 e 16. Precisa se inscrever lá para ter acesso ao que vai acontecer nesses dias. Quem não se inscreve não tem acesso e não tem acesso aos materiais também. Então, enquanto isso não acontece, todos os dias, já sabem, de segunda a sexta, nossas lives de esquenta para maratona, para já ir preparando vocês para esses dias, sempre acontecem ao meio-dia e 27. Então, se você tá aí me vendo agora, no ao vivo, no gravado ou no YouTube, se inscreve, não deixa de se inscrever. Quem tá no YouTube, o link tá na descrição do vídeo. E se inscrevam, que vai ser muito bom para você que quer alcançar esse emagrecimento definitivo. Não tô falando de qualquer emagrecimento não, tá? Porque esse aí eu sei que vocês conseguem em qualquer esquina. Mas eu tô aqui disposta a ajudar vocês todos esses dias. Então aproveitem, suguem o máximo que vocês conseguirem, porque eu sei que isso vai fazer a diferença de alguma forma na vida de vocês. Seja na forma como vocês pensarem, já começar a agir, já começar a fazer as coisas. Já falei muita coisa aqui valiosa para você conseguir conquistar esse emagrecimento. E nesses 3 dias isso vai ser ainda muito mais intenso. Então não deixa de se inscrever, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.